O paddock ainda acordava quando a frase caiu como um peso invisível no ar. Não foi dita em tom duro. Não houve grito, nem bronca, nem teatralidade. Foi quase um conselho, desses que se dizem achando que estão protegendo alguém. O chefe se aproximou devagar, apoiou a mão no ombro de Ayrton Senna e falou baixo, como quem não quer que os outros ouçam, mas também como quem acredita que está sendo realista. Hoje não é seu dia. Ayrton não respondeu. O céu estava cinza, pesado, daquele tipo que não promete nada e ao mesmo tempo ameaça tudo. O asfalto ainda guardava a umidade da madrugada. O cheiro de borracha queimada, café requentado e combustível misturava-se ao ar frio. O paddock era um organismo vivo, pulsando nervosismo. Mecânicos iam e vinham com passos rápidos, caixas de ferramentas abertas, rádios presos ao cinto. Vozes se sobrepunham em diferentes idiomas. Uma sinfonia desorganizada que só fazia sentido para quem vivia ali dentro. Ayrton ficou parado por alguns segundos depois da frase, o olhar perdido em algum ponto indefinido entre os caminhões e os boxes. Não havia raiva no rosto, não havia surpresa. Aquela frase não era nova. Ela mudava de forma, de sotaque, de boca, mas o conteúdo era sempre o mesmo. Hoje não é seu dia. Hoje não dá. Hoje não arrisca. Hoje espera. Ele assentiu levemente com a cabeça, mais por educação do que por concordância. O chefe seguiu em frente, já pensando em estratégias, em minimizar danos, em sobreviver ao dia. Ayrton ficou, sozinho no meio do movimento. O vento frio bateu no rosto. Ele fechou os olhos por um instante, não para se isolar, para ouvir. Havia algo naquele tipo de manhã que ele conhecia bem, uma tensão silenciosa, quase respeitosa, como se o tempo estivesse esperando para ver quem teria coragem de contrariá-lo. Ayrton puxou o macacão até o pescoço. O tecido ainda estava frio. O peso do dia já se acomodava sobre os ombros, mesmo antes de qualquer volta. Ele caminhou em direção ao box com passos calmos, medidos. Cada passo parecia um acordo consigo mesmo. Nada de pressa, nada de ansiedade, só presença. O carro estava ali, quieto, apoiado nos cavaletes, uma máquina de metal, fibra e expectativas. Para muitos, era apenas um conjunto de números, desempenho, limitações. Para Ayrton era um lugar, um espaço onde tudo fazia sentido, onde o barulho externo se dissolvia e sobrava apenas o essencial. Enquanto os mecânicos trabalhavam, ele observava, não interferia, confiava. Sabia que cada gesto ali tinha uma razão. Apertos finais, ajustes pequenos, detalhes invisíveis para quem olha de fora. Ayrton acreditava nos detalhes, sempre acreditou. Era ali que as corridas se decidiam. E também a vida. O céu continuava fechado. Uma garoa fina começava a cair, quase imperceptível. Alguns reclamaram, outros se animaram. Ayrton apenas notou. Não fez comentário. A chuva nunca foi inimiga para ele. Era um idioma que falava com fluência. Quando chegou a hora, ele entrou no carro. O cockpit o envolveu como um abraço, rígido. O cinto apertou o corpo, lembrando que ali não havia espaço para dispersão. O capacete encaixou firme. O mundo ficou menor, mais claro. O visor ainda aberto deixava entrar o ar frio, carregado de um cheiro metálico. O engenheiro falou no rádio. Ajustes, cuidados, expectativas baixas. Não forçar, trazer o carro inteiro. Hoje não é seu dia. Repetia-se de formas diferentes, diluído em frases técnicas. Ayrton respondeu com um ok curto. Nada mais. O motor ligou. O som atravessou o peito. Não era agressivo. Era constante. Um pulso. Ayrton fechou o visor. A partir daquele instante, tudo o que não estivesse relacionado à pista perdeu importância. A saída dos boxes foi tranquila. Pneus frios, asfalto escorregadio. Ele conduziu com cuidado, sentindo. O volante transmitia cada informação, pequenas vibrações, resistências sutis. A pista falava. Ayrton escutava. A primeira volta foi quase protocolar. Reconhecimento, teste de aderência, freios ainda buscando temperatura. Ele não tinha pressa, não precisava provar nada naquele momento. O tempo viria. Ou não.
mas ele estaria pronto. A segunda volta foi diferente. Um pouco mais de velocidade, um pouco mais de compromisso. O carro respondeu bem, melhor do que o esperado. Ayrton percebeu. Guardou a informação. Não mudou a expressão. Não comemorou internamente. Apenas seguiu. A chuva aumentou um pouco. O asfalto ganhou um brilho traiçoeiro. Alguns carros começaram a errar. Pequenos sustos, traseiras escapando, correções bruscas. Ayrton via tudo. Antecipava. Ajustava a linha. Onde outros viam ameaça, ele via caminho. No rádio, alguém comentou que as condições estavam piorando. Talvez fosse melhor recolher, esperar. Ayrton não respondeu de imediato. Completou a volta. Sentiu o carro. Então respondeu calmo. Mais uma. Essa mais uma mudou o dia. Ele aumentou o ritmo sem parecer agressivo. Não havia movimentos bruscos. Não havia exagero. Havia precisão. Cada freada no ponto exato. Cada aceleração progressiva. O carro parecia flutuar sobre o asfalto molhado. Não deslizava. Conversava. Os tempos começaram a cair. Primeiro pouco, depois mais. No box, alguns olhares se cruzaram. O chefe franziu a testa. Não era o plano. Não era o esperado. Hoje não era o dia dele. Mas o cronômetro não sabia disso. Ayrton seguia. A chuva agora era constante. O barulho das gotas no visor criava um ritmo próprio. Um fundo sonoro quase hipnótico. Ele respirava fundo nas retas curtas. Soltava o ar nas curvas. Tudo parecia alinhado. Em uma curva rápida, o carro perdeu aderência por um instante. Um segundo. Menos que isso. O suficiente para assustar quem olha de fora. Ayrton corrigiu com um movimento mínimo de volante e pé. O carro voltou. O coração acelerou uma batida. Só uma. Depois, tudo voltou ao normal. No rádio, a voz do engenheiro surgiu mais tensa. Melhor tempo do setor. Ayrton não respondeu. Mais uma curva. Mais uma reta curta. O mundo se resumia àquele espaço estreito entre os limites. Não havia chefe. Não havia frase. Não havia prognóstico. Havia apenas a execução. Quando completou a volta, o tempo foi ainda melhor. O silêncio no rádio foi quebrado por murmúrios. Alguém falou algo sobre posição, sobre referência. Ayrton ouviu, mas não se deixou levar. Continuou. O carro parecia cada vez mais integrado, como se entendesse o que ele queria antes mesmo de pedir. Não era magia, era trabalho. Anos de sensibilidade construída, de atenção aos detalhes, de respeito aos próprios limites e aos da máquina. A chuva começou a apertar de verdade. Bandeiras se movimentavam. Alguns carros voltaram aos boxes. O risco aumentava. No rádio, a orientação veio clara. Box, box. Ayrton respirou fundo. Olhou à frente. Sentiu o carro. Respondeu com a mesma calma de sempre. Negativo. Não era desafio. Não era rebeldia. Era convicção. Ele sabia onde estava. Sabia o que estava fazendo. Sabia que aquele momento não voltaria. Mais uma volta. Os tempos continuaram caindo. Não de forma absurda. De forma consistente. A diferença não estava na velocidade máxima. Estava na fluidez. Na ausência de medo. Quando finalmente entrou nos boxes, o carro foi cercado. Mãos rápidas. Olhares atentos. O chefe se aproximou devagar. O rosto sério, mas os olhos já não eram os mesmos da manhã. Ayrton desligou o motor. Tirou o volante. Abriu o cinto. Retirou o capacete com calma. O rosto estava suado. Os olhos fundos. Havia cansaço e foco. Nenhum sorriso. O engenheiro mostrou os tempos. Referência. Posição improvável. Algo que ninguém esperava. O chefe olhou. Respirou fundo. Não pediu desculpa. Não precisava. Apenas disse, bom trabalho. Ayrton assentiu. Nada mais. Mais tarde, sentado sozinho, longe do barulho, ele pensou na frase. Hoje não é seu dia. Sorriu de leve. Não por ironia, por compreensão. Ele sabia que nem todos os dias são mesmo. Mas também sabia que há dias que só se revelam para quem entra neles de verdade. Você que escuta essa história talvez já tenha ouvido algo parecido. Talvez alguém em posição de autoridade tenha dito que hoje não é seu dia,
que não vale a pena tentar, que o contexto não ajuda, que o risco é grande. Ayrton não discutiu, não argumentou, não se justificou. Ele entrou no carro, porque no fim, não é sobre ter razão, é sobre estar presente. É sobre fazer o melhor possível mesmo quando as expectativas estão baixas, mesmo quando o céu está fechado, mesmo quando dizem que não é o seu dia. A pista ensina isso. A vida também. Nem sempre você vence, nem sempre tudo se alinha. Mas há algo poderoso em não aceitar passivamente o rótulo que te dão, em respeitar o medo sem obedecê-lo, em ouvir conselhos sem abandonar a própria intuição. Ayrton saiu daquele dia do mesmo jeito que entrou, humano, falho, determinado. Não era invencível, nunca foi, mas tinha algo raro, a capacidade de estar inteiro no momento em que mais duvidavam dele. E talvez seja isso que mais incomode e mais inspire, porque às vezes o dia só não parece seu até que você decide entrar nele de verdade.